Sejam bem-vindos ao podcast Domine a Tomografia, o episódio número 2. É verdade. E o que é o podcast Domine a Tomografia? É um podcast onde a gente contamos as histórias por trás das imagens, porque no final de tudo o que importa são as pessoas. Exatamente. Né? A gente tem muitas imagens tomográficas, mais radiográficas, radiológicas, mas existem pessoas, existe o dentista, o indicador, né? E o radiologista também. E hoje, antes de mais nada, tem que pedir, rapaz, fazer aquela coisa que o pessoal faz. Pedir, aí, né? A gente não é pró ainda nisso. É o quê? Curta e compartilha. E se você ainda não está inscrito no canal, também aproveita, ó, bate no sininho ali, dá para se inscrever no canal também. Que é tudo novo, né? É tudo novo. Estamos no episódio 2 aqui. A gente não tá com essa intimidade toda, falando, curte, compartilha e faz as paradas. Mas é importante. Sem dúvida. Pra caramba, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e daí ele vai passando para outras pessoas que podem, quem sabe, aprender alguma coisa com esse nosso papo aqui, né? Exatamente. Eu sou o Felipe Costa. E eu sou o Lucas Pinheiro. Esse é o podcast Domine a Tomografia. Cara, hoje sou eu que vou entrevistar. Hoje eu vou entrevistar o Lucas. No primeiro episódio, né, a gente contou um pouco da tua história, eu te entrevistei, agora virou o jogo, né? Exatamente. Agora o jogo virou. É isso. Então, como estamos começando, é bom de saber da história das pessoas, porque, como você disse até no anterior, se você não viu, assista, mas não sai disso agora, não. Assiste agora e depois vai pro outro. Como você disse, a gente tem uma imagem, né? Tem uma imagem pública. A gente parece, de repente, tá o cara lá palestrando num congresso, palestrando em outro lugar, tá fazendo uma live. Né? Mas antes disso, a gente tem toda uma história. Né? E particularmente você tem uma história bacana pra caramba. Né? Que a gente vai dividir aqui. Não sei se eu vou conseguir fazer com tanta maestria quanto você fez. Eu vou me esforçar aqui, gente. Vou me esforçar para fazer o melhor entrevistador possível, porque ele é muito bom nisso também. E agora tenho curiosidade genuína de saber. Vamos lá. Algumas coisas. Vamos lá? Tá preparado, cara? Tô preparado, eu acho. Né? Vamos ver. E no anterior a gente começou a falar do domínio, a tomografia, mas na verdade isso é o atual, né? Vamos dizer, momento presente, momento presente, né? Dezembro de 22 e tal. Mas, pô, antes disso tem muita história aí, cara. E o pessoal não sabe, né, como é que você foi parar na odontologia, cara. Odontologia, como é que você escolheu essa, dentre tantas profissões, escolheu essa? Cara, muita gente não sabe, né? Mas algumas pessoas sabem. Eu sou de uma família de dentistas, né? Então, meu pai é dentista, minha mãe é dentista, minha irmã, mais nova, também é dentista. É um povo meio sem criatividade, todo mundo é dentista. Vários dentistas. E aí eu sempre brinco, né? Até quando eu vou começar uma aula e tal, que eu vou falar um pouquinho do meu currículo, eu sempre brinco com isso, que eu estava imerso nesse mundo desde criança. Né? Então, dentro na época, a minha mãe, desde que eu me entendo por gente, né? Minha mãe, ela era dentista odontopediatra, olha só. E aí eu ficava ali me revezando entre o consultório da minha mãe, que era odontopediatra, e a clínica onde meu pai trabalhava na época. Meu pai é radiologista, né? Mas ele hoje não tá mais na parte acadêmica, ali na parte de patologia. Meu pai trabalhava numa clínica que era no mesmo prédio que a minha mãe tinha um consultório de odontopediatria. Eu ficava me revezando, aquela coisa, né, de criança, os pais estão trabalhando, então sai do colégio e vai pro consultório, né? Sai do inglês e vai pro consultório. Não vai para casa, não tem ninguém em casa, aquela coisa, né? Verdade. Então eu estava imerso completamente nesse ambiente. Aí o que eu sempre brinco é que ou você vai pro lado do amor ou pro lado do ódio, não quer nem ver aquilo perto. Não tem muito meio termo, né, no ambiente da odontologia, da radiologia. E, obviamente, pela minha trajetória, eu escolhi o caminho do amor, né? Foi por amar a especialidade, especialmente a radiologia. E, consequentemente, isso me levou a fazer odontologia. Nunca tive muita dúvida, cara, na verdade, assim, chegou naquele período
de Marcar terceiro lá, ano, né? De fazer, marca aí qual é qual a carreira. fazer Sempre foi vestibular e tal. E aí, será que eu vou fazer? Eu nunca tive muita dúvida. Eu tive em algum momento, por gostar muito de futebol, mas não ser muito bom para jogar. Caramba. Né? Falta esse detalhe, essa habilidade. Exatamente, Né? faltou um pouquinho de habilidade. Mas eu sempre gostei muito de futebol, né? Acompanhei muito futebol, como torcedor, como assistia tudo quanto é jogo. Então eu tinha ali um quê de também interesse por jornalismo esportivo. Mas o jornalismo em si não era uma coisa que me atraía tanto. Então era só algo como um hobby, digamos assim. Mas você curte muito essa parte de jornalismo, cara. A gente sempre conversa, Sim, né? sim. Você sempre tá ligado nisso, né? Mas aí eu fui entender depois que, na verdade, era algo que me atrai para assistir, para curtir como consumidor, não como produtor daquilo, né? Pois é. Então eu não tive muita dúvida, né, em relação na hora de a fazer cravar, já foi odontologia, direto ali, odontologia mesmo, vambora. Exatamente. E vamos fazer. E até porque... Você se sentia pressionado? Se sentiu pressionado por seu pai, por sua mãe? Não, cara, nenhum fazer? momento. Não? Nenhum momento. Eu desde de 14, 15 anos, eu meio que comecei a trabalhar na clínica, né? Eu sempre tive uma facilidade com informática também, né? Uma coisa que a gente conversou no episódio 1. Né? Tive uma facilidade com informática, gostava, né? Então eu tive a possibilidade, né? Dá para dizer que eu tive o privilégio, na verdade, de desde 9, 10 anos já ter acesso a computador. Então já muito novo comecei a trabalhar com computador. Isso me trouxe facilidade na frente, né? Então eu ajudava muito na clínica com essa questão da informática, fazer uma coisa ou outra ali e tal. Época essa. Quando dava algum problema no computador, em vez de chamar o TI, era eu que resolvia, né? Aquela coisa. Até hoje é isso, inclusive. Exato. Não é? Exato. É hoje. Mudou um pouquinho, mas porque eu não tenho mais tanto tempo para ficar me dedicando. Delega, né? Tem lá o Sérgio que faz o TI lá pra gente, porque não tem condição mais. Mas foi mais uma vez o que me aproximou muito, né, da radiologia. Esse conhecimento com a informática, né, fora o contexto que eu já tinha falado anteriormente. E aí eu não me senti, como respondendo a tua pergunta, não me senti pressionado, porque meio que foi natural pra mim, entendeu? Eu acho que a pressão você sente quando você não tem certeza daquilo, quando você tem... Eu perguntei até pelos pais, porque às vezes os pais, querendo ou não, sem proposital ou não, dão aquela forçadinha de barra às vezes, né? Tipo... Não, eu não senti. Se aconteceu realmente, eles mandaram bem. Foi muito bem feito, porque eu nem percebi. Eles, né? Exato. Combinaram direitinho. Exatamente. A Graça ali, não é Graça, João. Falei, não, vamos exatamente. aqui. Hoje a gente vai fazer isso aqui pra ele ali. Vamos botar ele mais meia horinha agora no consultório. Hoje vai ficar mais meia horinha. Exatamente. E aí uma coisa que eu tinha um pouco de medo, na verdade, quando eu entrei na faculdade de odontologia, era de não gostar da radiologia ali, sei lá, me decepcionar com alguma coisa, achar que, tipo, entrar com uma expectativa aí não era tão legal como eu imaginava, sei lá, eu tinha um pouco desse medo. E... Porque aí já era não era uma pressão que eu sentia dos meus pais, era uma pressão, uma autopressão, assim, né? Uma cobrança. Medo de se frustrar, talvez. Uma autocobrança, porque pra mim, desde o início, eu fui fazendo odontologia já pensando na radiologia. Não fazia muito sentido pra mim, naquele momento, pensar em outra área. Entendi. Mas você podia pensar em odontopediatria. Mas naquela época a minha mãe já tinha deixado de ser odontopediatra há muito tempo também. A minha convivência com odontopediatria realmente foi muito pequena, como criança ali mesmo. Né? E como paciente dela também. Né? Paciente. Eu era um paciente chato. Eu vomitei no consultório dela. Naquela época o consultório tinha carpete. Não sei o que, vomitei. Nossa! Fui fazer flúor, né, com moldeira, igual fazia antigamente, né? Aí escoou o flúor pra garganta, eu vomitei tudo. Nossa, uma confusão. Criança chata. Não tenho nem mínima ideia como é que é feito hoje, na verdade. Eu levei Betina pra fazer. Não, tinha uma moldeirinha também. Eu levei Betina pra fazer, tinha uma moldeirinha, mas não naquela. E aí, cara,
Aí eu, na Radiologia, faculdade, vambora pra radiologia. Exato. Na faculdade eu... Como é que era o seu desempenho clínico, então? Porque um cara que normalmente entra na faculdade querendo ser radiologista, não tá muito pra ir pra clínica, não. O primeiro impacto que eu tive nessa parte clínica, digamos assim, ainda foi lá no início, nem clínico ainda, no laboratório. Laboratório de escultura, né? Eu ia falar isso. Laboratório de escultura. Falar, é um choque, né? Cara, porque... eu, na minha cabeça, cara, eu penso assim... eu sempre tive uma cabeça assim, pensando na tecnologia que a gente tem hoje, né? Tipo, cara, como é que pode um dente ser feito manualmente por uma pessoa? Entendeu? Isso não vai dar certo com algumas pessoas que são muito boas em fazer isso, mas na maioria não vai dar certo. Eu ficava pensando, como é que pode ser assim, né? Então, isso mexia com a minha cabeça já pensando mais na frente, né? Visão. Mas era um negócio difícil pra mim, cara, bem difícil. E fui fazendo ali do jeito, né? Você vai aprendendo as técnicas, vai tendo a ajuda de amigos também. Eu não sei se você teve essa impressão que eu tive quando entrei na faculdade, que a gente entra na faculdade com aquela visão que você tem que ser um bom técnico. Exato. Né? Exato. Né? Tem que ter mão pra ser dentista, não tinha aquela coisa, tem que ter mão, exatamente. E aí vai em escultura, pra mim também foi um choque, né? A escultura, você fala assim, peraí, essa parada não é pra mim, não, né? Você veio com essa impressão também, você teve essa parada disso, não é pra mim? Aí nesse ponto, os meus pais me ajudaram bastante, né? Porque... Fazendo a escultura você... Não nesse sentido, porque também... O meu pai é até bom, sabia? Por incrível que pareça, meu pai é bom, era bom de escultar, minha mãe nem tanto. Mas no sentido de falar assim, não, relaxa, isso aí não é odontologia. Isso aí é uma parte, você está aprendendo técnicas para utilizar mais para frente, mas não é exatamente assim, né? Isso faz parte do processo de aprendizado, tudo. É um trote. É quase isso. E a minha irmã depois sofreu bastante com isso também. Né? Acho que todo até mundo mais do sofre, que eu, hein? Mas enfim, fui fazendo lá e tal. Aí tinha um professor que nem tá mais lá na faculdade mais. Professor muito, muito espirituoso e tudo. Aí ele pegava o meu bloquinho assim, né? Eu fazendo aquelas esculturas de molar, né? Aí chegava na hora da oclusal, não fazia nem por onde ir. Aí ele, legal, tá ficando bom. Aí ele pegava e começava. Ele mesmo ia fazendo. Muito bom, muito bom. Não, dá um polimento ali, volta aqui, só faz aqui esse detalhe dessa oclusal aqui. Aí chegava lá, pronto, agora excelente. Te dá um A aqui, pronto. O professor que fazia boa parte da escultura, né? Tinha quase, cara, com a unha. Caramba. Com a unha. Todo mundo naquela dificuldade, não sabia qual era o Hollenbeck, né? Era o Hollenbeck. Era o Hollenbeck que usava. Tinham dois, não tinham um que fazia, sei lá. Eu lembro basicamente do Hollenbeck. Coloca no comentário aí, gente. Coloca no comentário aí quais são. Será que é assim ainda hoje? Será que existe escultura aí? Coloca aí no comentário. E aí tirava onda, assim, ele chegava, colocava no barrigão, assim, que ele tinha, ele encostava assim no barrigão dele e fazia só com a unha, assim. Aí você, caraca, pra que isso? Pode, né? Lecron. Lecron, Lecron e Hollenbeck. Verdade. Aí, cara, depois fui... E a clínica depois? Depois aí teve os laboratórios de dentística e de endo, né? E aí, laboratório de dentística, até que eu pensei, eu já fui com aquele... Meu Deus, assim, na escultura foi daquele jeito, imagina como é o laboratório de dentística, que já tem que botar um negócio na prática mesmo ali. Aí já foi um pouco mais tranquilo. E aí eu fui fazer o laboratório de endo, cara, e por incrível que pareça, a endo na graduação, né? Muita gente brinca sempre que a endo para muita gente da radiologia fugia da endo. Eu até gostava de fazer a endo no laboratório, eu curtia fazer a endo, né? Já tinha ali a perapical, né, também. Montava lá os manequins e tal. Fazia a perapical de tudo. E eu achei interessante a endo. E aí a parte de prótese, por exemplo, eu odiava, achava um saco, moldagem, silicona. Porque vai para aquele lado, né? Aquele lado mais... Perdia todo. Aí artesanal, né? O Lecildo, que era a minha dupla na faculdade. Nome dele? Bonito, peculiar. Lecildo. Lecildo. Abraço, Lecildo. Abraço aí, Lecildo. Abraço, Tinha apelido dele? Era Lecildo Júnior, né? O pessoal chamava de Júnior ou de Lelê, porque Lelê é mais fácil do que Lecildo. Lelê é melhor. Por exemplo.
Abraço, Lelê. A gente tinha um apelido mais peculiar que não dá pra falar muito bem aqui. Tinha outro também? A gente só chamava de bosta. É bosta pra lá, bosta pra cá. Tu és um bosta mesmo, não sei o que, era só assim. Mas ele era muito bom nisso, da parte de prótese e tal, habilidade manual pra cacete, assim, ele fazia isso tirando Salva, onda, né? Salvou você. Onda. E ele já não gostava muito da parte de endo, por exemplo. Pô, então, quando chegava numa endo, era o que fazia. Então deu certo, encaixou bem a dupla. A gente foi. E assim você levou a faculdade. Foi levando a faculdade e tal. Não tive grande dificuldade na parte clínica ali, muito em função disso também. Quando apertava, o Lecido segurava a onda, não apertava para ele, eu segurava a onda também. Então funcionou bem. Sociedade. Exatamente Sociedade. Isso. Vai ter sido sócio depois dele. Terminar a faculdade, eu vou fazer logo, né? E aí, cara... E logo depois você entrou pra radiologia, não foi? E aí eu fui escolher fazer radiologia mesmo. Eu gosto, como eu falei, eu gostava muito da endo, gostava da cirurgia também. Mas também não me imaginava cirurgião, não. Não era uma rotina que eu me imaginava. E aí fui pra radiologia. Na radiologia, eu lembro que eu tive a oportunidade de chegar pro meu pai e perguntar: pai, o que o senhor acha aí? O que tem de curso de especialização bom e tal? Aí ele falou: Lucas, eu tô meio afastado, assim, mas o que eu me lembro quando eu tava lá meu pai fez doutorado lá na USP também, na área de patologia, né? Fez nada na área de radiologia. Seu pai também tem um currículo invejável, né, cara? Invejável. Se a gente for começar a falar aqui, a gente vai gastar o podcast. Tá aí uma boa pessoa pra conversar também, né? Com certeza. Papo bacana. E aí, ele falou o seguinte: eu não tô muito por dentro das especializações de radiologia, mas eu lembro que quando eu estava no doutorado lá de patologia, tinha um professor lá que eu fiz um curso com ele de tomografia. E eu acho que e ele é meio que um dos poucos que tem conhecimento de tomografia hoje em dia. Eu acho que seria o lugar ideal, porque tinha acabado de comprar o tomógrafo na época, 2007, eu acho, comprado o iCat. Aquela época que todo mundo tava comprando tomógrafo. Exatamente. E ele falou assim: eu acho que é o lugar ideal, porque é o futuro da radiologia odontológica, a tomografia. Ele acertou em cheio aí, né? Porque... Foi. Mais do que você, na época, a opção foi mais... Não, foi uma indicação do meu pai, né? Foi orientou, né? Pai, total. Orientou. O cara recém-formado, eu não conhecia recém-formado. ninguém. Não conhecia ninguém. Né? E não tinha... a gente até mesmo tendo clínica de radiologia, lá a gente não tinha tanto o costume de ir no congresso da Abro, por exemplo. Né? Como eu falei, meu pai acabou indo mais pro lado da patologia. A gente frequentava mais os congressos da SOB, né? Que é SOBEP hoje, verdade. Né? Do que o congresso da Abro. E então fui parar na USP. Aí saiu lá de Belém para São Paulo. Exatamente. Para estudar. E aí, o meu pai estava nesse período terminando o pós-doutorado dele lá, né, já no ICB, na USP, no ICB, no Instituto de Ciências Biológicas. Estava terminando e ele ia ficar, acho que mais 6 meses, se eu não me engano, uma coisa assim, não lembro exatamente o tempo. E não tinha especialização aberta, naquele momento, não tinha o que eu fazer exatamente ali. E aí a gente mandou um e-mail pro Marcelo Cavalcante na época, perguntando quando é que ia abrir a especialização. A especialização, e isso era fevereiro, mais ou menos, janeiro, fevereiro de 2010. E a especialização ia abrir só no final do ano, novembro. E aí ele ofereceu para fazer um estágio lá. E aí eu fiquei esse período todo fazendo estágio. E foi quando eu te conheci também. Né? O Felipe estava entrando no doutorado na época. Entrei em 2009. De repente aparece não, até eu cheguei aí em julho de 2009 para lá, para fazer um estágio lá durante um mês. Foi isso, foi no período que eu tava querendo saber qual especialização eu ia fazer. Aí meu pai falou do Marcelo. Aí a gente entrou em contato com ele, mandou um e-mail para ele. E ele ofereceu para fazer o estágio. Tanto é que na época eu tava escrevendo livro lá, né? E aí até entrei como colaborador no livro ali, ainda acadêmico, né? Foi. Como colaborador no livro.
E de repente aparece um jovem, né, recém-formado. Exato. Doideira, né? E eu tava no doutorado já, um pouco mais velho. Né? E chega um cara lá, garoto, todo garoto, né? Eu gosto de 40 de idade na época. Na época era 2009, isso é quando eu te conheci. Então eu tava com 22 anos. Pô, total, né? Total, garotão ali. E eu vendo, pô, esse cara aqui, tipo, caraca, o cara tá fresquinho aqui, né? Assim, pensando, pô, o cara fresquinho aqui, acabou de se formar, já tá aqui. E eu admirando a sua, na época, eu acho que eu nunca te falei isso, a determinação, porque eu pensando assim, eu acho que eu, na idade dele, não teria maturidade, eu não acho que nem tinha mesmo também, a maturidade e determinação de fazer isso, de sair da minha cidade para São Paulo para fazer um estágio. Isso aí, assim, é aquela coisa que a gente fala, né, que a gente tem uns sonhos meio de nerd, né, que é aquela coisa. Porque, por exemplo, isso era julho de 2009, né, com 22 anos, quase últimas férias da faculdade. Pois é. Né? Já tá tirando lá em Salinas. Salinas, né? Exatamente. Julho é o momento onde tá tudo acontecendo lá, né? Em Salinas, muita festa, muito tudo. Mas eu tive essa oportunidade. Sim. Né? E eu tinha... É um momento delicado que a gente tem na faculdade, né? Quando tá se formando, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Sabe o que vai acontecer depois dali? Eu tenho um conceito da faculdade como uma mãe, assim, sabe? Né? Você sai do convívio da mãe mesmo. Mas, tem essa expressão também. Eu esqueci agora, em latim até da faculdade, não sei aquela matri e tal, não sei o que. Depois, pô, coloca aí também. Está ruim, hein? Hoje, esquecendo as palavras. Né? Então saiu daquele choque. E agora? Eu lembro, né? A gente lembra do dia da formatura, né? Que a gente fica, e aí? Acabou. Exatamente. E esse estágio, na época, meio que... Pô, legal, já tô tendo um rumo aqui. Eu já sei mais ou menos o que pode acontecer. Pode acontecer tudo, pode acontecer nada também, né? Mas pelo menos eu tô movimentando. Exatamente. E aí, pô, esse julho foi... pra mim foi muito interessante, cara. E eu acho que também foi decisivo pro tudo que aconteceu. Né? Talvez se eu não tivesse feito esse estágio ali, talvez eu não tivesse aqui também conversando contigo. É verdade. Né? Porque eu lembro que no mesmo dia eu te conheci, conheci a Andréia Perrella, que hoje é a nossa mentorada. Né? Exato. Conheci o Bruno Gaia. Não sei, eu acho que o Otávio não foi nesse período ainda, acho que o Otávio foi depois. Eu acho que ele foi um pouquinho janeiro, depois, foi em janeiro de 2010 já, se eu não me engano. Mas que eu me lembro de cabeça, assim, com certeza, que eu conheci ali tu, o Bruno e a Andréia. E acho que o Marco também, que lá de Fortaleza. Parecia de vez em quando, né? Ele aparecia lá. Ele já tava terminando também, tal. Exatamente. E ali eu tinha também um receio na época. É engraçado que as memórias vão voltando, né? Eu tinha um receio muito grande na época de não me adaptar mesmo, porque eu tinha feito uma iniciação científica durante a faculdade, mais voltada para a área de patologia também, né? Por influência do meu pai, trabalhando com cultura de célula, e eu não entendia aquilo, o conceito de iniciação científica, eu não entendia naquela época. E foi meio frustrante para mim aquilo lá, era um trabalho que eu não sabia o que eu estava fazendo, não conseguia aproveitar. E eu pensei assim, putz, será que vai ser parecida essa experiência, fazer um mestrado aqui? Porque esse estágio ele começou o Felipe estava entrando no doutorado, a Andréia estava saindo já do doutorado dela, eu acho, né? Se eu não me engano, eu estava na reta final. O Bruno estava também entrando no doutorado. Estava entrando na época. Ou seja, eu estava lidando ali para mim com pessoas assim, meu Deus do céu, são doutorandos, meu Deus do céu, e eu sou um recém-formado. E... É um choque, né? E eu não será que eu me encaixo nisso? Mas foi um choque para mim também. Eu já tinha 2 especialidades. Quando cheguei lá, tinha Bruno e Andréia. E Bruno, acho que ele estava no mestrado, não estava no doutorado, não. Ele fez mestrado. O Bruno fez... Ele fez mestrado. Não, acho que ele fez doutorado direto também, não foi? Não, o Bruno não lembro agora. Acho também não lembro. Enfim. Mas a gente entrou lá, bicho, eu também vi, cara, como... E é a verdade ali, assim...
né, como duas cabeças, né, pensantes, alto desenvolvimento intelectual, e o orientador não é nem um pouco... não faz questão de ser agradável, né, não faz questão. A gente entende a cabeça. Então, assim, um ambiente um pouco inóspito, talvez, né? E você com 22, né? Então, imagina eu com 30 e pouco na época, mas você com 22, saindo da faculdade. Talvez não era um ambiente mais... saiu do colo da... Eu tinha uma... Eu sou, na verdade, ainda, né? Eu sou uma pessoa muito tímida. Muito tímida. E me soltei com o tempo, né? Não teve... Não tinha outro jeito. Eu também sou, né? Não tem jeito. Mas aí, então assim, e aí tinha uma questão vindo do Pará, né, chegando em São Paulo, dentro da USP. A USP tem toda uma aura, né, que a gente pensa, meu Deus do céu, é a USP, né, não sei o quê. Então você se sente até inferior para estar ali dentro, entendeu? Total. Como é que eu vou estar aqui dentro? Eu não tenho capacidade para estar aqui. A gente se questiona demais, é verdade. Então, tudo isso, né, eu lembro bem de passar pela minha cabeça, né? Muito novo também, a gente até acaba pensando mais ainda nessas coisas. Talvez acentue, mas isso é um sentimento que muita gente pode estar passando agora, inclusive. Total. Mas eu passei também por isso, pelo mesmo sentimento. Você sentiu. E aí, cara, mas ao mesmo tempo, aquele momento inicial de muito medo, de muita insegurança, se transformou rapidamente numa coisa tipo, caramba, que lugar é esse? Que ambiente é esse? É aqui que eu quero estar, cara. Disney. Porque... Do nerd. Exatamente. Porque, porra, aí, te encontrei lá, a gente rapidamente se deu bem e tal, trocava ideia. O Felipe também curtia informática, eu também curtia, a gente trocava ali umas ideias ali. O Bruno, porra, o Bruno é um cara... Não, né, não tem como. Não dá, nunca não tem que falar do Bruno, né? Não. E a André também. E a Andréia é outra, uma lady, né? Uma doce demais. Depois tive a oportunidade de conhecer o Salles também. Então, assim, eu acho que dentro dessa nossa trajetória a gente pode falar que não é sorte, porque tem muito trabalho no meio, né? Muita competência no meio. Mas tem uma coisa que eu posso dizer que foi sorte nessa minha trajetória, é ter, naquele momento, encontrado aquelas pessoas. Né? Essas todas que eu citei e outras que também que entraram passaram, depois, né? Também, Oséias, o exatamente. Otávio também. Porque, cara, aquilo era um ambiente assim que não existia na pós-graduação em geral. Porque o que a gente escuta de pós-graduação sempre, né? Mestrado, doutorado, é muita cobrança, é muita... um pouco de trairagem, um passando por cima do outro, é professor brigando com o outro, é briga de ego, aquela coisa que a gente escuta o tempo todo falar. Que é real, acontece realmente. Exatamente. E a gente tinha ali, independente do nosso orientador, um grupo de pessoas que tinham competência em coisas complementares. Né? Eu era muito novo, mas eu tinha muita força de vontade ali, tinha um conhecimento interessante de informática. O Felipe trazendo todo o conhecimento da endodontia, da experiência já de clínica, de radiologia também. O Bruno, cirurgião incrível também. A Andréia, a pesquisadora, formada desde o início ali, né? Iniciação científica e tal. Então, assim, aquele ambiente para mim foi fundamental. Eu tenho uma teoria dali, polêmica, um corte. Vamos lá. Eu tenho uma teoria dessa época do laboratório que foi o seguinte: a seleção dos doutorandos e mestrandos foi muito bem feita pelo orientador. Foi. Muito bem feita. Seleção muito boa. E a opressão dele, né, porque ele é uma pessoa desagregadora, não é agregadora. A opressão dele, né, é que nos uniu também. Assim, exato. Selecionou bem, mas não sabe gerenciar a equipe. E a gente meio que nos unimos na dor, né? Assim, então, todo mundo tomando soco, tiro, porrada de bomba do orientador. A gente a gente viu que na união, instintivamente, né? Instinto de sobrevivência. Instinto de sobrevivência. Para sobreviver àquela opressão ali, a gente teve que se unir. Exatamente. Essa é a minha teoria.
Faz todo sentido. Muita gente, engraçado que eu acho que uma das perguntas que eu mais recebo de radiologistas, até de dentistas mesmo, colegas, se vale a pena fazer mestrado, doutorado. Eu quero me aperfeiçoar. Eu também recebo muito. Eu quero melhorar aqui e tal. Vale a pena fazer mestrado, doutorado? Uhum. E aí, às vezes, eu me pego numa situação difícil de dizer. Como é que eu vou dizer que não vale a pena se pra mim, na minha trajetória, fez total diferença? Fez sim, não dá pra dizer que não. Fez total diferença. Só que, o que eu sempre falo, não é todo mundo que vai dar a sorte que eu dei de ter aquele ambiente naquele momento, com as pessoas certas, no momento certo também, né, da tomografia meio que começando ali a se expandir e tal. Então, deu muito certo para mim fazer doutorado, por causa desse contexto todo, desse ambiente todo. Já vi também com outras pessoas, não valer tanto a pena assim, porque não teve essa mesma oportunidade. E pega só a parte ruim, digamos assim, da pós-graduação. Então, acho que é uma coisa muito pessoal, né, também. A pessoa escolha pessoal, não é algo que vá garantir nada, né? Não é uma garantia de autoridade, né? Você fazer um mestrado, um doutorado. Hoje em dia as pessoas estão procurando pessoas que solucionam problemas, não estão atrás de título. Mas é muito confortável, você mesmo falou, a gente falar isso, eu com doutorado, você com doutorado também. Exatamente. A gente falar isso, né? Tem esse viés aí, né? Exatamente. Mas o fato é que realmente as pessoas estão procurando pessoas que resolvam. Eu entendo que, no caso do doutorado, como era um período que a tomografia estava iniciando, exato. Foi muito importante. A produção de conteúdo, a sua, especificamente, recordista, ou conta essa parada aí, tem que falar. Vamos contar. Né? A sua produção científica foi importantíssima para ser o que você é hoje. Total. Sabe? E te dá autoridade, sim, porque você é um cara muito fera, porque produziu isso tudo. Você chegou a isso desbravando o terreno, inóspito. Não chegou no asfaltão ali. Exato. Antes da gente ir por esse lado, eu estava contando, né, da nossa união ali no laboratório, né? Surgiu muito em função... Instinto de sobrevivência. Exatamente. E agora eu falei que a gente vai contar coisa de bastidor, coisa que a gente não conta em lugar nenhum. Eu vou contar uma história aqui que a gente já riu muito disso. E segredo? A gente tinha segredo. Nunca foi falado em público. Eita. Isso, só em roda de cerveja. Conta. Mas vou expor o Otávio e o Osés também, vão entrar junto comigo nessa aí. Então, nem aí. A gente tinha lá no laboratório, a gente tinha uma escala, né? Que tinha que estar no laboratório. Eu, como ficava lá em São Paulo direto, eram 3 dias que eu tinha que estar no laboratório. Mas acabava que eu ficava direto lá de segunda a sexta, normalmente. E dia de sexta-feira, especificamente, e outros dias também, mas sexta-feira era mais comum acontecer isso, né? E eu sempre estava na sexta-feira, porque era o que estava lá em São Paulo, e normalmente quem ficava no bate e volta, né? Não ficava lá na sexta-feira, né? Não é bobo nem nada. Não voltar para essa cidade, exatamente. Né? Você morava lá. E eu tava morando em São Paulo, então eu tava na sexta-feira, eu tava lá. Você morou quanto tempo lá em São Paulo, cara? Morei, somando tudo, acho que deu 5 anos. Valeu. Teve um período que eu fui para os Estados Unidos, né? Sim, verdade. E aí o que acontecia? A gente chegava na sexta-feira, muitas vezes o nosso orientador não aparecia lá no laboratório, né? E a gente ficava lá meio à toa, né? Eram coisas que a gente poderia estar fazendo, digamos, em casa. Né? Enfim. E aí, tava sentado um dia, num dia desse que a gente tava à toa, eu, Oséias e Otávio, e a gente pensando, como é que a gente vai fazer para conseguir saber se o nosso orientador... Pô, do jeito que eu mais ri, quando eu descobri que vocês fizeram isso, eu lembro onde eu estava no dia que vocês contaram essa história, cara. Pois é, como a gente vai descobrir se o nosso orientador tá ou não tá no laboratório? Sem instalar. Sem instalar. Sem instalar, óbvio, né? Tem que saber, pô, será que o cara tá lá ou não tá? Será que eu vou ou não vou? Aí a gente pegou uma... Isso era, só pra contextualizar da pessoa, isso era 2012, talvez, 2013 no máximo. 2012. Eu tava ainda, eu tava lá 2012 ainda.
Então, a gente não tinha tanta a tecnologia que a gente tem hoje, né? Mas na época o laboratório tinha acabado de comprar um iMac, né? Aquele iMac bonitão. Comprou não, grande. a gente fez um Um belo de um foi um projeto. projeto lá, inclusive uma parte de um projeto da minha nossa, tese também. né? Foi produção nossa. Então, aí chegou lá um iMac 27 polegadas, lindão, né? Aquela coisa. Aí o iMac vinha com uma câmera embutida, né? E a gente instalou um programinha lá que ele tirava foto pela câmera do iMac acho que de 30 em 30 segundos, de 1 em 1 minuto, eu não lembro. E aí também tinha acabado de começar naquela época o Google Drive, né? O Dropbox, o Google Drive, né? Nas nuvens tinham surgindo aí. A gente instalou o Google Drive lá, que tinha mais espaço, gratuito, né? Instalamos o Google Drive e esse aplicativo tirava foto lá de 30 em 30 segundos e jogava pro Google Drive. E a gente acessava de casa para poder verificar se o nosso orientador estava lá. Então a gente olhava a foto, se ele não tivesse, ficava em casa. Se não, de repente aparecia uma foto com ele lá, a gente ia pro laboratório e dizia, não, sai aqui pra almoçar, sair aqui rapidinho pra ir na biblioteca e tal. Não vou contar essa parada, não. Mas é verdade. Eu tava chegando no aeroporto de Campinas, eu não lembro o que eu tava fazendo, não. Que mandaram mensagem, uma parada assim, ou mandaram a foto. Mandaram a foto tua no computador aqui, né, trabalhando. Cara, eu ria, que, assim, minha barriga chegava a doer de tanto rir da artimanha. Foi isso, tem a ver com a união, né? A união da equipe, né, contra o opressor ali. Peraí, o cara tá me oprimindo, mas vou arrumar um jeito também de sofrer menos. Exatamente. Né? Gente, quando a gente fala de opressão, vou falar uma coisa. Eu já cheguei aí, não foi uma vez só, várias vezes, de sair do Rio. Eu morava no Rio, moro ainda no Rio e a USP em São Paulo, né, gente? Então saía várias vezes, né? Chegar lá em São Paulo, passar busão. 2 dias sem fazer nada. Não, pior, marcar reunião. Tipo, segunda-feira, segunda-feira, 4 horas da tarde, beleza, sai do Rio, pega o busão, metrô, ônibus, cheguei lá no horário. Cadê o cara? Viajou, sei lá. Cara, não, sem saber nada, não atender telefone, zero. Zero. Você fala, pô, vem aí, faz, eu volto, fazer bate-volta de busão, metrô, e pega o contrário agora pra voltar e tal, porque o cara não apareceu, bicho. Né? Pois é, e aí essa união também não era só para fazer essas brincadeiras, né? Não. Era também para produzir, a gente produziu muito. Período, né? Produzi muito. Nesse período de laboratório, eu produzi aproximadamente 30 e poucos artigos científicos em revistas boas, né? Não tô nem contando daquelas revistas menores, né? Com menos impacto. Então eu cheguei a ganhar um prêmio lá, né? Que o prêmio Formiga de Ouro. Formiga de Ouro, ele premia a maior produção científica naquele ano da Faculdade de Odontologia da USP. Aí eu tive a oportunidade de ser o primeiro radiologista a ganhar o Formiga de Ouro. Nunca nenhum radiologista tinha ganho. Materiais dentários na época, sempre era materiais dentários, o pessoal da patologia. E tive a oportunidade de ser também o primeiro da minha região a ganhar, né? Então, verdade, cara. Nem sei se uma outra pessoa depois Região Norte chegou ganhou a ganhar o Formiga de Ouro. Espero que sim, inclusive. E depois até o Arthur, também odontista e radiologista, né? Hoje tá mais na radiologia, né? Tá em Malta, trabalhando com odontologia digital. Escreveu livro sobre isso, né? O cara tá voando. O Arthur também, ele me ajudou a ganhar esse prêmio, porque a gente também produzia junto. E tinha uma produção científica muito E ele ganhou, acho que no ano seguinte, ou 2 anos depois também, muito em função das nossas produções juntos também, né? Enfim, o Arthur é um pesquisador também incrível, né? Publica pra cacete até hoje. E então, aí nesse contexto também, fui para os Estados Unidos, né? Fazer o meu doutorado de sanduíche. Fiquei lá 10 meses, entre 2013 e 2014, lá com o Scarf, né, também. Aí eu fui, o clima conhecer o outro lado, exatamente. Exatamente. Quem não conhece o professor William Scarf, né, ele teve até agora recentemente no Brasil, no Conabro. Ele é um dos caras mais gente boas que você vai encontrar no meio, né? Um cara super gentil, e super acolhedor, né? Só pra te ter uma ideia, eu acho que eu já te contei isso provavelmente, mas é legal contar pro pessoal aqui. Eu cheguei lá, né, em 2013,
setembro de 2013. Era inóspito também, né? Assim, a cara, cidade também. A Kentucky, sorte que naquela... Kentucky. Em Louisville, né? Kentucky. Louisville. Estado do Kentucky. É. E eu tava aquela coisa, assim, o meu inglês até hoje é bem meia boca. Naquela época era pior ainda, né? Então eu cheguei assim, putz, o meu inglês é ruim. Tô chegando num lugar que eu não sei nem como é que é, uma cultura diferente. E não é, tipo, Louisville não tem nada a ver com Miami, Orlando, né? Pois é. Nova inóspito. York, né? Um lugar que o pessoal tá mais... pensa Estados Unidos, diferente, lembra, né? Estados Unidos de raiz mesmo, total, entendeu? Exatamente. Então, cara, eu cheguei lá, ele foi me buscar no aeroporto. Isso aí já é, tipo, uma coisa que a gente não espera, né? Numa situação dessa. Me buscou no aeroporto. Mas até aí tudo bem, né? Nossa, o cara tá sendo gentil e tal. Aí ele me levou pra faculdade pra eu resolver toda a minha documentação. Me levou pra conhecer não era na faculdade de odontologia, era em outra parte do campus, longe até da faculdade de odontologia. Então ele tirou... Coloca o radiologista lá, né? Joga lá no canto. Ele tirou o dia dele inteiro pra resolver as coisas comigo. De um cara né? altamente qualificado, referência mundial, né? Aí depois ele me levou pra conhecer a faculdade de odontologia e tudo, mostrou e tal, tudo como é que era, mostrou os equipamentos que tinha, né? Já comecei a ficar, né, maluco lá, tinha, sei lá, naquela época eram 5 Disney, nível max. NBA. Exato. Esse cara jogou, né? Exatamente. O cara joga na NBA ali. Exatamente. Da radiologia. E aí, cara, saindo de lá, ele me levou pra ir no supermercado. Falou, não, vamos no supermercado porque é bom tu comprar logo algumas coisas e tal. Me deixou no hotel que eu tava. E depois ela falou assim... a gente foi na casa dele, lá me apresentou a mulher dele, me apresentou os filhos. Fez um café lá pra gente e tal. Me deixou no hotel. E falou assim... amanhã, por volta de 9 horas, tá bom pra ti? Eu venho te buscar aqui pra gente ir pra faculdade. Me levou pra faculdade. Me explicou mais algumas coisas lá, né? Mostrou como é que funcionava. Falou assim, agora vamos procurar apartamento, tu já viu alguma coisa? Tipo, ele foi me levar pra procurar apartamento. Tipo assim, ele fez um... E aí depois, né, de tudo tudo estabelecido lá, eu fui falar com ele, pra agradecer, né? Falei, nossa, professor, muito obrigado pela acolhida, né? Não imaginava ser tão bem acolhido assim. E aí ele falou uma coisa que eu trago até hoje pra mim também. Ele falou assim, quando você tem um ambiente de trabalho feliz, todo mundo produz mais. Então, eu só estou prezando pelo nosso ambiente de trabalho. Né? Que ótimo. E aí ele falou, e esperamos que a gente possa ter uma boa amizade também. Né? Então, assim, fica aí a dica, né? Pra quem você trabalhar num ambiente de trabalho legal, onde as pessoas gostem de estar ali, né, se sintam felizes, com certeza vocês vão produzir. E eu tenho muita gratidão por ele até hoje, né? Por tudo isso, né? Fora o que eu aprendi lá, né? Isso aí, sim, não preciso isso nem aí... vou falar. Você teve um convívio diário com uma referência mundial. Ele é australiano, né? Australiano, Australiano, que mora lá nos Estados Unidos, vive lá há muito tempo. Exato. E que é um escritor de um livro também que é animal. Sim. O livro dele, Tomografia, eu acho um livro magnífico. Tecnicamente impecável, né? Tecnicamente impecável. Ou seja, o autor do livro, né? Você está ali com ele, cara, naquela época ainda também. Sabe? Então você está em convívio com o cara e você está bebendo da fonte. Exatamente. E uma coisa que me deixa muito feliz também é ver o quanto que ele reconhece também o que a gente fez por lá, né? Eu tive um período lá, depois o Salles também teve um período. Enquanto eu estava lá também, depois ele foi depois. E aí agora a gente estava lá no congresso, Conabro, né? E, cara, ele fazia questão de estar com a gente ali, né? Tipo, ele ficou o congresso inteiro com a gente, conversando, batendo papo, rindo pra cacete, né? Cara, muito, muito, muito legal. Humano, né? E a gente... alguns professores devem ter marcado, assim, a sua trajetória, né? Pra você até chegar onde nós estamos hoje aqui. Com certeza. Com certeza ele é um deles, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Alguns professores marcam
por te ensinar muito, ainda que não seja, não te deixam talvez nenhum legado pessoal. Uhum. E outros, como o Scarf, deixam esses dois legados É o ainda, combo, né? Exatamente. Combo perfeito, né? Exatamente. Mais algum marcou assim você, desse jeito? Cara, tive alguns professores na graduação muito, muito legais, assim. Alguns também me marcaram por serem muito competentes, né? Que dá vontade de você querer ser parecido. Exemplo, né? Assim. E outros também por serem muito bons e por terem aquele lado humano muito, muito... Vou citar uma pessoa aqui que até foi meu colega de trabalho, na verdade, né? Lá na faculdade. Foi meu professor e depois meu colega de trabalho. Que é o professor Jorge, que era da odontopediatria, que é uma figuraça, assim, excelente professor e muito humano. E não posso deixar de falar, né, do professor Ataíde, que infelizmente veio a falecer. Tá difícil falar sobre isso para mim. Veio a falecer pela Covid, né? É um cara muito novo ainda, né? Tinha 72 anos, se eu não me engano, quando ele faleceu, 72, 73. E um cara me inspirou muito, 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 absurdamente. Né? Era um cara que acreditava na educação. Ele me ensinou de tudo, de estomatologia, que era a área dele. Foi o que ele menos me ensinou, mas de vida ele me ensinou pra cacete. Legal, né? Então cara? ele pra mim, minha maior inspiração. Né? E foi, posso dizer que um grande amigo que eu tive, mesmo ele tendo 70 e poucos anos e eu tendo 30 e poucos. Né? Posso dizer que foi um amigo que eu tive ali, como professor, primeiro, e depois, né, como colega de trabalho. Tem que valorizar os professores, valorizar os mestres, cara, que... E como você falou, a gente acreditar na educação, né? A educação muda, né, a vida. Exatamente. Né? Tem um poder imenso, né? Exatamente. Transformação. Ele brincava muito comigo, que ele falava assim que a gente tem que apostar nos alunos, a gente tem que ir até o final com eles, porque às vezes eles não estão aprendendo por um detalhe que a gente não conseguiu identificar. E que muitas vezes, quando o aluno não aprende, é por culpa nossa. A gente tem que identificar isso. Como é que eu chego, como é que eu consigo sensibilizar, né? Como é que eu vou... Né? O que está faltando em mim, né? Essa autocrítica é bacana. Aí ele falava assim, mas ao mesmo tempo você tem que entender que você não é tão bom a ponto de ensinar cavalo a falar. Então, você tem que entender que tem um limite também. Também tem, é verdade. Isso é uma arte, né? O equilíbrio, né? Tem que buscar o equilíbrio, né? Exatamente. A vida. Então, ele com certeza me ensinou muito. Mas, aí voltando, né? Eu desse período lá de Estados Unidos, voltei para o Brasil e tal, e defendi meu doutorado. E aí, mais uma vez, eu me dei naquela situação. Beleza, porque eu terminei, eu fui emendando, né, graduação, aí depois especialização. Já comecei no meio da especialização o doutorado direto. Porque você chegou para fazer estágio e especialização junto com o mestrado, não foi? Exato. E aí, quando eu comecei o mestrado, já passei pro doutorado direto. E... Trocou o programa, né? Exatamente. E aí, depois que eu voltei para Belém, terminei meu doutorado, aí foi que eu senti mais aquela situação de, putz, e agora, né? O que eu vou fazer? Tinha a clínica, né? Clínica que meu pai fundou e que hoje eu toco junto com a minha mãe, né? Mas era aquela coisa, ainda era meio que a clínica dos meus pais ainda, né? E Isso pesa pra você? Cara, hoje em dia? Pesou um pouco. Hoje em dia pesa menos, mas pesou um pouco, sim. Tô falando da responsabilidade. É um legado, né, que tem por trás, e ao mesmo tempo, no início eu tinha aquela coisa de... eu nunca tinha a última palavra em nada, né? Porque eu era o novo, mais novo, né?
como diz a minha irmã, que agora é milica, né? Eu era o mais moderno, né? Que agora só usa, não sabe mais falar português, só sabe falar linguagem militar. Tá demais, assim. Morro de rir. Claro. Daqui a pouco ela volta. Exatamente. Aí ela queria uma camisa do Daikon Lover. Eu falei, não, tu não é Daikon Lover mais, tu agora tá militar. Não pode não. Eu sou Daikon Lover, eu sou. Deixa eu terminar o treinamento que eu vou voltar. Né? Mas enfim, isso teve sim esse peso, né? Mas e ao mesmo tempo eu pensava assim, cara, eu também preciso fazer minha trajetória. E aí tinha essa questão do lado acadêmico, né? Pesquisador, né? Tava naquele momento ali, tava bombando na parte de pesquisa, né? Publicando pra cacete e tal. Eu queria continuar aquilo, eu gostava daquilo. Entre a prática clínica e a ciência, e que muitas vezes não dá para levar os dois. Né? Não dá. Não tem como você ser... Tem gente até que consegue, mas eu tiro meu chapéu para isso, mas é muito difícil você conseguir ser um puta também. Clínico e um puta pesquisador ao mesmo tempo. Entendeu? Exatamente. Ou você é um puta clínico com um quê de pesquisador, ou você é um puta pesquisador com um quê de clínico, no máximo isso. Né? Exato, não dá para... Quem consegue realmente eu tiro meu chapéu. Mas aí, enfim, aconteceu, eu lembro, acho que 2017, eu acho, o Felipe me mandou uma mensagem, me ligou, sei lá, e falou, cara, eu tô, 2016, 2017, não lembro agora, eu tô tentando pegar um projeto que tinha parado do curso de tomografia para radiologista, só que eu não vou conseguir tocar sozinho, né? Eu preciso de ajuda. E aí eu pensei no teu nome para fazer isso comigo. E na época que o Felipe falou isso, eu falei assim, não, Felipe, não dá, cara, não tem condições. Agora que eu tô voltando para da clínica, agora que eu tô laudando de novo e tal, eu não tenho, eu só vou ensinar o quê? Eu preciso aprender ainda, vou ensinar o quê? E aí é engraçado, porque eu lembro que quando eu comecei a laudar, eu já contei essa história até em curso e tal. Quando eu comecei a laudar, até um pouco contaminado pelo ambiente até que tinha lá no laboratório, até um pouco de soberba até, não, eu sei tomografia pra caralho já sei, já sou bom, já sei fazer isso, né? Cientificamente aí, sabe. Exatamente. Mas aí na prática é outra coisa. É outra coisa. Outra coisa, abrir uma tomografia, assinar e entregar o laudo aqui, ó. Caralho, meu irmão, será que... A folha branca. Maldição da folha branca. Será que o laudo tá certo? Será que o dentista vai entender? Será que... Meu irmão, é outro mundo, né? É outro mundo total. Então, eu não me sentia apto pra isso. Aí eu lembro direitinho até que tu falou assim... Cara, esse pessoal não sabe nada não, pô. O que tu sabe já vai ajudar a fazer a diferença, vai fazer a diferença pra eles, pode ter certeza disso e tal. Eu falei, não, cara, mas eu não sei se eu tenho condições de fazer isso. Uma coisa é falar de tomografia. Eu tô falando aqui de tomografia pra dentista, que não conhece muita coisa e tal. Mas pra radiologista não dá. Eu falei, não, pô, vai, pode confiar. Pode confiar, vem comigo que vai dar certo. E eu fui, a gente fez, acho que chegou a fazer 4 turmas, né? 4 ou 5 turmas, não lembro de cabeça. Desse curso presencial antes da pandemia, né? Pré-pandêmico. Entre 2017 e 2020, sendo 2019, enfim. E aí, eu lembro direitinho da primeira aula que eu fui dar, eu falei, me tremendo todo, meu Deus do céu. Teve isso? Teve isso, pô. Eu não sabia. Eu não sabia. Olha aí, rapaz. Teve isso, pô. Imagina. Quer dizer que você é ser humano, né? Me tremendo todo, meu Deus do céu. Será que esse pessoal vai achar que vai perceber que eu não sei Síndrome do impostor, né? Total. E aí a gente foi construindo esse projeto, né? Daí por diante o Felipe já bem sólido no curso de tomografia para endo. E aí veio a pandemia, né? A gente tinha um curso inteiro vendido já, né? Tinha. Mais de 20 pessoas na época. De presencial. Seria um curso presencial. Seria em BH, né? Em BH. E aí a gente ficou nessa, e agora, cara, o que a gente vai fazer e tal? Não, vamos adiar o curso, né? Foi tipo, o curso, sei lá, fechou tudo em março, né? Sei lá,
15 de março, 16 de março. A gente e chegou o curso era até... na semana seguinte, né? A gente chegou até a adiar. A gente adiou 2 vezes. Tu lembra que tu gente não sabia. tu foste pra Belém Foi. pra dar uma palestra lá junto comigo, pro pessoal dos indicadores da clínica. E em seguida fechou tudo, né? Foi a última viagem, tu fizeste, já fechou tudo. E o nosso curso seria na semana seguinte. A gente adiou pra julho, mas não rolou. Adiou algumas vezes, mas até que a gente resolveu, eu falei, pô, beleza, vamos fazer a parada online, né? Fazer online. E aí a gente percebeu que talvez o caminho fosse esse, né? E é até curioso falar sobre isso, porque ali a gente teve uma experiência, não vou dizer que foi ruim, mas deu pra gente perceber que aquele formato não era o ideal, né? Tipo, que era o ao vivo online, né? O presencial online. Presencial online. Não funciona, não funciona. A gente achar que vai ficar o dia inteiro ali, não vai, ninguém aguenta. A gente simplesmente pegou o nosso curso presencial e falou ele ao vivo ali, né? Via Zoom. Sem interação, né? Praticamente então, assim, sem interação. E aí a gente resolveu que a gente precisava estudar um pouco mais sobre isso também, entender melhor como entregar um curso online. Porque a gente via muito potencial nisso, né? Especialmente pra gente que é radiologista, o cara já trabalha no computador, né? Qual a melhor forma de aprender, talvez seja essa mesmo. E aí a gente foi crescendo essa comunidade do Domínio da Tomografia, né? Que já tinha o curso de tomografia para Endo do Felipe, o Endo 3D. A gente foi criando soluções. Exatamente. Aí veio, a gente percebeu que faltava um curso mais básico de tomografia, né? Mas que também coloca conceitos importantes e sólidos que faltam ainda para muitos radiologistas. Ensino, né? E teve a Maratona de Laudos, que acho que foi também uma coisa que teve um impacto muito grande em muitos radiologistas, né? E a nossa mentoria, que foi algo que eu posso dizer que a gente está mudando vidas, né? E a primeira vida que mudou talvez tenha sido a minha, cara. Porque primeiro consolidar essa trajetória toda. Eu, como te falei, eu sou uma pessoa muito tímida, eu tinha uma certa dificuldade de me reconhecer como alguém que possa ajudar as pessoas, né? E isso eu devo muito a ti também por ter acreditado em mim, por ter me puxado em momentos onde eu estava talvez com uma certa dificuldade e tal. Então, a mentoria, tenho certeza que a primeira vida que a mentoria mudou foi a minha. Porque até, como eu falei ontem no nosso encontro da mentoria, eu estava indo num caminho mais acadêmico, né? Mas ao mesmo tempo era um ambiente que, por mais que eu gostasse, eu enxergava muitos problemas ali que eu não ia ter nunca como solucionar isso, né? Mudar o sistema. O sistema. Ou o sistema, exatamente, né? Exatamente. E dentro desse ecossistema que a gente está agora, né, na nossa comunidade, a gente tem um pouco mais de liberdade para fazer o que a gente acredita, né? E acertar e errar também. Exato. Né? Porque, enfim, a gente está muito longe de ser perfeito, né? Exato. Né? Inclusive, a história do perfeito, né? Sofrendo bullying com isso, né? Que as pessoas não entendem o que é a jornada do laudo perfeito, né? Jornada do laudo perfeito, rapaz. Olha o cara aí do laudo perfeito aí, rapaz. As pessoas não entendem que a gente está nesse caminho, que ele é um caminho que não tem fim, né? A gente está o tempo fim, todo tá buscando o laudo perfeito, aperfeiçoando, né? Então, como eu estava falando, hoje essa transição, né, que eu estou fazendo, né, que está em percurso ainda, né, saindo do mundo acadêmico formal, né, para trabalhar com educação de verdade, porque para mim a gente está trabalhando com educação de verdade. A gente está preparando as pessoas para o mercado de trabalho da forma que ele exige, né, seja o radiologista laudista, né, que consegue se posicionar de uma forma muito melhor, né, as clínicas de radiologia podendo, né, os donos de clínica de radiologia podendo ter ajuda, né, entre todos eles, né, não é só com a gente, é a comunidade inteira. E, enfim, no final das contas, ajudando pessoas, né, que é o que a gente sempre tem como objetivo, ajudar as pessoas, né, os pacientes.
Então, como eu falei, é muito gratificante estar esse momento aqui, podendo falar sobre isso, podendo ver o impacto que a gente tem causado nas pessoas. E como eu falei, a primeira delas foi comigo mesmo. Foi O impacto você. foi comigo. Então, até aproveitar esse momento, né, que a gente está aqui para te agradecer por tudo também, né? Por tudo Para. que a gente Tem construído junto. aqui, mas que agradecer você mesmo. tu foste um cara que deu um empurrão, né? Se não fosse um empurrão, talvez eu tivesse ainda ali sem poder estar usufruindo desse momento que a gente está vivendo, que eu acho que é muito legal mesmo. Você passou ao largo aqui, mas como estamos falando tudo aqui sobre o haterismo, né? Haters, né? Haters. E você acaba chamando atenção. Né? Porque muitos também, tem um pouco também, eu acho, o conteúdo de as pessoas não entenderem o que a gente está fazendo, na verdade. Exato. Só não entende. Entende, melhor criticar do que entender. Dá trabalho entender, né? Exatamente. Não é? Mas você recebe muito, se te incomoda, como é que você acha? Cara, você pensa sobre esse assunto? Eu acho que não chegou tão forte em mim, né? As pessoas até brincam que a gente é o policial mau e o policial Good bom, cop, né? bad Good cop. cop, bad cop, né? Que o Felipe é o mauzão, né? E eu sou o cara mais tranquilo e tal. Então, talvez por tu ter esse lado mais incisivo, talvez. Tu toma muito mais pedrada do que eu. Não, mas só estar do meu lado já atrai. Pois é, também. Mas chega, respinga em mim também, né? Então eu notei muito isso no último congresso. Né? As pessoas não falavam diretamente, mas estava escrito ali, né? Em algumas expressões, né? Em algumas conversas. Entre linhas, às vezes, né? É engraçado até perceber que algumas pessoas até tentando fazer qualquer tipo de picuinha entre a gente, assim, sabe? De chegar e falar... Teve isso. Teve isso assim, tipo, eu acho que tu já pode voar sozinho. Não sei exatamente qual foi a expressão que usaram. Mas algo assim, sabe? E tipo assim, isso só na minha cabeça só fortalece essa parceria que a gente tem, porque a gente sabe como funciona bem isso, né? A pessoa... Sim. Isso me dá uma sensação boa no final das contas de, pô, tá funcionando bem pra cacete. Porque se estão querendo fazer picuinha é porque tá funcionando bem pra cacete, entendeu? Então é isso, cara. E por outro lado a gente falou do hate, e por outro lado tem o impacto que você falou, Total. por isso o impacto sobre as pessoas. Total. Isso aí compensa qualquer outra coisa, né? Acho que não tem preço, né? Exatamente. A gente teve ontem o nosso encontro da mentoria presencial, né? Que a gente tá aqui falando em dezembro agora, de 2022. Isso. A gente teve esse encontro e é justamente a gente poder conversar ali no happy hour depois, né? A gente vê que 100% da nossa mentoria renovou, porque a gente está entregando alguma coisa boa, acredito eu. Né? Então, a gente conversar com as pessoas, entender melhor. A gente está até falando da história do professor Ataíde, né? De você precisa entender onde é o botãozinho ali daquela pessoa para entender o que está bloqueando ela. E às vezes nesse happy hour a gente consegue pegar alguma coisa, entender o porquê que... E ao mesmo tempo receber esse reconhecimento, essa troca, faz muito bem. A gente meio que se alimenta disso, né? A gente se alimenta disso. A verdade é que boleto a gente tem, né? O dinheiro, a gente está falando também educação, a gente está dando aula, é um trabalho isso também. Tá. A gente tem que ganhar dinheiro para isso também, pagar os boletins, pagar a escolinha, Exato. essas coisas, água, luz e tal. Mas a verdade é que depois de um tempo isso já não passa a ser uma tão preocupação, assim, os boletos. Porque Total. você acaba sendo bem sucedido. E a gente acaba vivendo disso, das histórias e das transformações das pessoas. Até porque não dá pra fazer uma coisa que não te dá satisfação, né? Por muito tempo. Só pelo dinheiro. Não tem como. Tem gente que consegue.
Então eu tiro o chapéu também pra Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não tenho motivação, não tenho vontade de fazer algo mais que não me dê o mínimo de satisfação. Não dá, entendeu? Não sentir aquele peso do trabalho, né? Exatamente. Tá aqui hoje gravando esse podcast aqui pode ser encarado como trabalho. Exatamente. Não, e a gente abre mão de algumas coisas para fazer isso, mas é gostoso também, é bom. Entendeu? Que bacana. Faz parte. E aí, cara, quer falar alguma coisa aí pra terminar? Tu disse que tá na hora pra terminar aí, cara. Pois é, já estamos no nosso tempo. Né? Eu queria realmente só convidar todos a participar dessa comunidade com a gente, né, que é o Domínio Tomografia, né, que é uma comunidade voltada para popularizar a tomografia no bom sentido da coisa, né? Democratizar, popularizar o conhecimento da tomografia. Então, a gente está começando esse projeto do podcast, a gente está no 2º episódio, mas a gente já tem horas e horas de conteúdo neste mesmo canal, que você, inclusive, se você não se inscreveu ainda, como o Felipe pediu lá no início, se inscreve logo agora. E vai lá, tem um projeto 808, com horas e horas de conteúdo, né? Tem, inclusive, o 895, que é o podcast que a gente faz online, também tem muitas histórias legais também, né? O nosso projeto é mais antigo. E tem outros vídeos lá, tutoriais, tem muita coisa aqui no nosso canal que vale muito a pena você dar uma maratonada aí quando tiver de bobeira, né? Esquece o Netflix, só um final de semanazinho, vai, só um, depois volta, né? Mas aí maratona um pouco o Domínio Tomografia, que eu te garanto que vai valer a pena. E fazer parte dessa comunidade que, mais uma vez, né, a gente citou no episódio anterior, a gente perceber, escutar dos nossos próprios alunos, de que aqui dentro da nossa comunidade, da nossa mentoria especificamente, eles puderam perceber conteúdo que de fato é voltado para que os alunos atinjam os objetivos deles, né? Não é um curso aleatório, não é nada feito para promover ninguém que não seja o próprio aluno, né? Então isso dá muito orgulho também de poder falar, né? Por isso que eu estou convidando as pessoas, porque com aquilo que tu falou, né, lá na tua entrevista no episódio passado, eu tenho um pouco de vergonha de parecer não saber de alguma coisa. Então, se a gente não tivesse muita confiança no que é legal essa comunidade, a gente jamais estaria convidando as pessoas para fazer parte, né? Se tivesse vergonha da comunidade, eu não convidaria. Exatamente. Eu não convidaria o pessoal para se unir. É isso, cara. Obrigado aí pelo papo. Valeu. Então, se você curtiu, comenta aqui, manda uma sua pergunta. Se tiver sugestão também de pauta ou sugestão de convidado, escreve aqui nos comentários. E não esquece de curtir, não, E se inscreva no canal também. Falei tudo, né? Compartilha também, tem um compartilha. Faz tudo. Faz tudo, tem que fazer. E segue a gente no Instagram também, né? Pode seguir a gente no Instagram. Rapaz, a gente nem falou disso aí, rapaz. Tem o @Felipe Costa e o Lucas R. Pim. Só ir lá. Valeu. Valeu, gente. Até o próximo.